Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de continuarmos a nossa leitura do livro de Hebreus, lendo Hebreus 5, 6, 7 e 8. E no final, fazendo a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, por isso que já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Hebreus 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: "Você é meu filho, eu hoje o gerei." Em outro lugar diz: "Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e foi designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Advertência contra a apostasia. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, e é impossível que sejam conduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. A certeza da promessa de Deus. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão,
Por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7. O sacerdote Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa Rei da Justiça, depois Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Esse homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No caso dos levitas, quem recebe o dízimo são homens mortais. No caso de Melquisedeque, quem recebe é aquele de quem se dá testemunho que vive. Pode-se dizer que Levi, que recebia os dízimos, os pagou por meio de Abraão, já que Levi estava presente em seu antepassado Abraão, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Jesus é semelhante a Melquisedeque. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que, em sua vigência, o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão? Certo é que, quando há mudança do sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia participado no serviço do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não pela lei relativa à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Por isso, sobre ele é testemunhado: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem nenhum juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre.
Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, houve muitos daqueles sacerdotes, porque a morte os impedia de continuar no seu ofício. No entanto, Jesus, visto que vive para sempre, tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Portanto, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado nas alturas dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. No entanto, o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Hebreus 8. O sumo sacerdote de uma nova aliança. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança e me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: Conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. E assim finalizamos mais uma leitura no dia de hoje, trazendo aí mais continuação do livro de Hebreus, né, gente? Como já falamos no episódio anterior, né, Hebreus é uma carta diferente, que ela é destinada aos judeus em específico, aqueles que levavam afinco ali o Antigo Testamento. Então a gente vê muito essa comparação, né, de reafirmar, ou bem dizer, afirmar que Cristo é o Messias, que Cristo é o enviado do Senhor, que já se falava lá atrás, né? No episódio anterior a gente veio vendo, né, sobre isso, e agora a gente está continuando, só que com uma comparação do que Abraão fez, né? Que era o portador ali da promessa, que foi pela descendência de Abraão que veio os israelitas, né? Então eles
tinha muito essa parte, eu sou de Abraão, eu sou da tribo de Levi, ali, né, os levitas eram os sumos sacerdotes, né, era da onde podia vir as pessoas que podiam oferecer sacrifícios ali para o Senhor e tudo mais, né. Eles eram os sacerdotes, né, porque ali tinha... Era escalas, né? Então o sumo sacerdote era aquele maior de todos, que no caso, né, no Antigo Testamento, ali na época de Moisés, foi representado pela figura de Arão, né? Então ele era o sumo sacerdote, tipo assim, tinha os sacerdotes, né? E o sumo sacerdote, aquele que era um nível espiritual maior, que podia ter o acesso, ele era um pouco diferenciado, né? Então, assim, como a senhora explicou, a gente leu 4 capítulos embasados o tempo inteiro na parte de sumo sacerdote, né? Mostrando que Cristo é um sumo sacerdote, né? Então pode ser uma leitura um pouco maçante e um pouco confusa, porque fala, nossa, por que está batendo tanto nisso, né? E é como a senhora explicou, a gente necessita entender o contexto dessa carta, né? E até hoje, gente, isso daqui é interessante ainda, porque tem muita gente, né, ali em Israel que não consegue enxergar como Jesus sendo Cristo, Jesus sendo ali o Filho de Deus enviado à Terra. Então, assim, essa carta é o mesmo embasamento, o mesmo objetivo dela era gerar conhecimento, né, para as pessoas, levar o conhecimento e o reconhecimento, né, de que Jesus era o Cristo, de que Jesus fez o papel do sumo sacerdote, que não precisava ir mais no templo procurar ali um sacerdote para você oferecer suas ofertas, porque Jesus fez esse papel. E é interessante que o tempo inteiro ele traz esse embasamento, como a senhora falou, lá trazendo antes de Moisés, porque assim, o povo tinha muito, isso a gente já falou, né, outros episódios, o povo tinha muito ali afinco assim, idolatria para Moisés, né? Moisés e Davi, tipo, foram, né, aqueles... Os maiorais. Só que daí, tipo assim, aqui ele tá mostrando assim, cara, como que foi antes de existir Moisés? Tipo assim, o pai de vocês, o pai ali, o primogênito de tudo, que é Abraão, né, que todos defendem, todos têm ali de comum acordo que foi a descendência foi gerada através de Abraão. E como que Abraão fez, né, a oferta dele? Quem que ele procurou? Quem que foi o sumo sacerdote? Foi Melquisedeque, que é o que ele traz ali no capítulo 7, explicando como foi esse encontro de Abraão com Melquisedeque. Mostrou que Melquisedeque não era da tribo de Levi, era um rei e tal. Então foi explicando, falou, cara, peraí, então tem uma possibilidade de existir um sumo sacerdote, né? Que não é um levita. Exatamente. Então, entender ali, ele traz toda uma explicação, por isso que até tem numa leitura aqui, que ele fala, né? Olha, vocês, no finalzinho do capítulo 5, né? Que ele fala sobre o leite, a comida ali. Então, tratando assim, olha, eu tô trazendo para vocês um amadurecimento da palavra, um crescimento, né? Mas que vocês precisam também estar com a mente aberta para receber isso. Porque aqui o tempo inteiro, gente, não é tirado do sovaco ali o que o autor está apresentando. Ele traz embasamento bíblico, né? Ele traz uma reflexão ali realmente para fortalecer ali, mostrar, né, que tipo assim, Jesus fez esse papel. E por isso que ele até fala, ele é o único que está sentado realmente no verdadeiro trono, no verdadeiro tabernáculo. É ele quem está à direita de Deus, né? É ele, porque o sumo sacerdote, o papel dele era esse, receber, né, o seu pecado, receber ali a sua oferta e levar para Deus. Interceder, né, bem dizer, ali para Deus. Exatamente. E o que é bacana, igual o Gerson falou aí, qual é o papel do sumo sacerdote? Porque isso que é muito preciso nós entendermos, para a gente entender por que está falando tanto que Cristo é o sumo sacerdote, é o maior de todos os sumos sacerdotes. Porque o sumo sacerdote tinha essa função, né, de entrar no lugar santíssimo, levando os nossos pecados para que Deus perdoasse-nos e nós estivéssemos livres desse pecado, né? Então, no Antigo Testamento tinha isso, né? Pequei, vou lá, levo a minha pombinha, levo minha rolinha, levo, sabe, depende do nosso pecado, levo ali pro sumo sacerdote faz a oferta, como se fosse assim, olha, fulano ali pecou por conta disso, mas Deus, olha, ele se arrependeu e tudo mais. Então seria meio que isso. E aí, Deus, por meio dele, né, perdoava os pecados e tava tudo tranquilo.
Só que aqui durante a nossa leitura, e o bacana assim que a gente vai estar mesclando aqui a nossa explicação dentro do capítulo 5, 6, 7 e 8, porque um puxa o outro pra gente estar entendendo, tá? Não vai ser um, porque por mais que ele foi escrito como uma carta, ele foi escrito num decorrer ali, né, nesses 4 capítulos, explicando e afirmando sobre esse sumo sacerdote ser Jesus Cristo. Os 4 capítulos estão dentro do mesmo contexto, né? Exatamente. E aqui, o que ele fala? Naquele tempo era eleito, vamos dizer assim, pelo povo, dentro dos levitas, um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote era um humano que era ali fadado a errar, pecar e tudo. Por isso que ele até fala, antes mesmo dele interceder pelos nossos pecados, vamos dizer assim, né? Nosso, assim, que chega lá nele e pede, ele também tinha que fazer oferta pelos próprios pecados, porque ele pecava. E aí chega Jesus Cristo, que ele era o Filho, e aí mostra o que? Esse não tinha pecado, esse era um homem puro, e ele se fez pecado, né? Ali ele se fez a oferta, vamos dizer, por nós. Então, assim, ele mostra, assim, a superioridade de que nenhum outro sumo sacerdote iria se jogar ali, vamos dizer assim, na frente. Imagina, um carro vindo para te atropelar e entra um sumo sacerdote e se joga na frente para ele morrer no teu lugar. Seria meio que isso. Nenhum daqueles outros do Antigo Testamento faria isso por alguém do povo. E aqui ele está mostrando, olha, agora Jesus se fez isso por nós, ele se fez o cordeiro, ele se fez a oferta, né? E ali, ele não veio de tribo que era de sumo sacerdote, que eram os levitas, ele veio de Judá, né? A tribo de Judá ali. Então ele não era, bem dizer, só um rei, ele também era o sumo sacerdote. Então, trazendo toda essa explicação da grandeza do que é Jesus Cristo, né? Só um detalhe que eu acho interessante, ó, só para vocês entenderem também que existia, é como se fosse, né, bispo, papa, essas coisas. Na época tinha esse, né, o sumo sacerdote. Na época de Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, lá em João 18, 24 fala, então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Então, na época de Jesus, né, quem era o sumo sacerdote era Caifás. Na época de Paulo, já lá em Atos 24, fala, 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes. Enfim, isso só é para mostrar para vocês que existia esse papel, e ele era muito assim, era um papel super importante do sumo sacerdote. É ele quem determinava, era ele quem tinha esse respaldo espiritual mais forte. Então, assim, é ele quem definiu os casos, é ele quem falava, ó, tal pessoa tá certa, errada, né? Tem até episódios do The Chosen que vocês podem ver esse sumo sacerdote Caifás. Quando ele entra no templo, todo mundo, tipo, fica quieto. Então, mostra essa superioridade, né? Não era só um sacerdote, era o sumo sacerdote, né? Que é o que a senhora estava explicando, mostrando, aqui o foco, né, é mostrando que Jesus Cristo é o maior sumo sacerdote, é o único sumo sacerdote que vai ficar para sempre, né? Que ele fala até ali no capítulo 7, no versículo 17, que ele fala, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, tipo, foi determinado, né, que Jesus para sempre será esse sumo sacerdote. E o legal, gente, quando ele cita esse Melquisedeque, e ele explica tudo isso lá no capítulo 7, né? Quem era esse Melquisedeque? Porque a gente começa a ler ali, desde o capítulo 5, cita ali Melquisedeque, e você fala, quem será esse, né? Porque a gente não ouviu tanto falar. Mas ele tá lá em Gênesis, que foi junto com Abraão ali, né? Que Abraão recebeu as ofertas e entregou para ele. Então ele ali mostrava como se fosse uma figura de um sumo sacerdote. Naquela época a gente tem que lembrar que não havia essas divisões. Foi haver só lá na nossa leitura de Levíticos, que daí o povo saiu do Egito, tudo, e Deus passou as leis e as ordenanças ali para aquela população.
Então, até então, não tinha nada falando assim, olha, Abraão, quando você receber alguma coisa, faça oferta para mim. Não tinha. Isso foi do coração de Abraão. Então, aqui, quando faz essa ligação, não é que Melquisedeque era alguém assim tudo. Não, mas está mostrando o quê? Que ele já representava Cristo. Que, vamos dizer assim, não veio de uma linhagem, mostrando assim que Deus não tem esse negócio de, olha, precisa ser da linhagem tal. Tanto é que Paulo também, né, nas cartas dele ficava batendo muito forte. Esqueça de genealogia, gente. O que vale é o coração de vocês, o que vale é a intenção. O que é maior que a lei é o amor. Então aqui mostra também o que Abraão fez. Abraão não seguiu uma lei. Abraão seguiu, vamos dizer assim, o coração dele, o reconhecimento dele, né? Melquisedeque não era israelita, né? Porque nem existia israelita naquela época. Exatamente. O que me chama a atenção até no capítulo 6 é que o autor da carta vem deixando claro, portanto, deixemos os ensinos elementares, né, a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de Atos, conduz à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, né? É como o autor falou assim, olha gente, vamos um pouquinho além, vamos abrir a cabeça, vamos parar de ser meio que religioso demais, porque como a Saíra falou, Jesus Cristo, ele veio da tribo de Judá, descendente de Davi. E o povo ali falou assim, mas como que ele pode ser um sumo sacerdote se, segundo a lei de Moisés, o sumo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi? Só pode ser sacerdote da tribo de Levi, né? E quem é da tribo de Judá, ali, a linhagem de Davi, então é rei. Então, rei é rei, sumo sacerdote. Como que vai ser a mesma coisa, né? Exatamente. E daí ele traz nesses 7, Melquisedeque, que era rei e sacerdote, né? Que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E só um parênteses, esse Salém, gente, é a futura, né, depois Jerusalém também, tá? E ele até coloca no capítulo 7, ali no versículo 2, né, que os significados ali, que Melquisedeque significa rei da justiça, né, e rei de Salém quer dizer rei de paz. Então mostrando assim que esse Melquisedeque, tipo assim, ele antes mesmo de existir as leis mosaicas, né, ele representava já ali, né, um rei, né, de um lugar de paz e um sacerdote, né, de justiça. Então mostrando assim, né, Cristo, ele é sumo sacerdote segundo a lei de Melquisedeque, segundo a lei que veio antes de Moisés, né? Porque é isso que ele vem explicando para concluir mais ou menos no capítulo 8, quando ele vem ali batendo sobre a nova aliança. Então, tipo assim, gente, vocês estão muito presos, né, na lei mosaica, mas vocês têm que entender que houve uma lei antes, né, de Moisés, uma lei ali na qual Abraão, né, que é pai de todos, o pai da fé, entregou o dízimo, reconhecendo Melquisedeque ali como um sumo sacerdote. Veio a lei de Moisés e agora veio uma nova lei, né, com Cristo Jesus. Então é o que ele vem decorrendo ali de uma passagem que ele tirou lá de Jeremias, né, que também é o Antigo Testamento, mostrando já que ali Deus falou para Jeremias que estaria para chegar, né, viria, né, uma nova aliança, que ele até começa, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. Daí ele explica ali, porque eu vi que meu povo não estava obedecendo, e até ele fala no versículo 9 do capítulo 8, tá? Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Então, tipo assim, lá o profeta Jeremias já falava, né, sobre essa nova aliança que viria com Cristo Jesus. Então, assim, o tempo inteiro, gente, batendo muito de frente com uma religiosidade que os hebreus defendiam ali com unhas e dentes, né? Para eles era muito difícil reconhecer isso, porque uma coisa que ele trata no capítulo 6, que eu acho muito bacana, é que ele começa ali falando, né, sobre a maturidade, deixemos as coisas e tal, porque ele fala até ali, ó, no versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam
reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Daí no 9 ele já muda, né? Ele fala assim: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Então, o que ele está trazendo, gente, nesse capítulo 4 ali, 5 e 6, depois no 9, mostrando assim: vocês receberam o dom do Espírito Santo, vocês receberam da palavra, vocês estão reconhecendo Cristo, mas vocês estão reconhecendo Cristo só até determinada parte. Outra parte vocês estão falando: não, olha, essa parte do sumo sacerdote aqui, não, essa parte não dá para reconhecer. Essa daqui a gente ainda vai continuar indo lá no templo, oferecendo nossas ofertas, porque daí aqui já é demais. Então ele está falando: olha, vocês foram iluminados, vocês participaram do Espírito Santo, mas vocês agora estão se perdendo. E a partir do momento que vocês, né, estão caindo, vai ser quase que impossível, né, ser reconduzidos ao arrependimento. Exatamente. E aí é legal também, gente, de verificar, né, o que quer dizer essa nova aliança também, né? Porque às vezes a gente fica olhando e fala: tá, mas e aí? Deus escreveu uma antiga aliança, aquela de lá não valia de nada. O que significa aquela antiga aliança, né? Aquela antiga aliança era, vamos dizer assim, um símbolo transitório. O que significa isso? Seria, vamos dizer assim, algo para criar uma ordenança para vir algo maior ainda. Seria a parte da adolescência, sabe? Para a pessoa se tornar adulto, receber a carteira de motorista e tudo, ele precisa amadurecer. Então, de criança, precisa ter algo transitório ali. Então, o Antigo Testamento seria mais ou menos isso. Colocar um pouco de ordem para ele receber a maturidade espiritual. Então, Cristo ali, ele representa, né, o mediador entre um pacto melhor e eterno com Deus. Não que a antiga aliança era algo fútil, era algo que, nossa, Deus fez e se arrependeu, ou Deus fez e não valeu. Não, valia para aquele momento, gente. Então é isso que é preciso muito a gente entender, para não ficar também perdido, tipo, tá, e aí, o que vale agora, antiga ou nova aliança? Nós precisamos viver na nova aliança, porque Cristo já é o nosso Salvador. Não existe ali a parte das ofertas mais. Então, a gente precisa entender qual é o tempo que estamos vivendo, tá? Veio já um cordeiro que morreu pelos nossos pecados. Então, se ele já morreu pelos nossos pecados, os nossos pecados já foi redimido. Então, não tem mais que matar carneiro, não tem que mais fazer nada. Então, é daqui pra frente. O que eu preciso fazer? O que Cristo veio fazer pela minha vida? Então, é isso que Hebreus aqui, esse livro de Hebreus, tá querendo clarificar para os hebreus, né? De mostrar assim, gente, calma, já teve o momento da gente viver, cumprir essas leis. Tava tudo certo, vocês fizeram certo, vocês não estavam errando. Só que agora veio esse cordeiro. E agora Deus está nos colocando uma nova lei, né? Nós precisamos reconhecer isso para continuar sendo cordeiros ali do reino dos céus. Porque se não conseguimos reconhecer Cristo sendo o Filho dele, sendo nosso Rei, sendo nosso Salvador, sendo nosso sumo sacerdote, Deus não vai nos receber, porque já não é mais sobre genealogia, assim como Paulo afirmava, já é sobre outra coisa, né? Então é assim, gente, acorda, estamos evoluindo, seria para hoje em dia, né? Acorda, veio a internet, tá mais moderno, não vamos ficar no passado, precisamos caminhar, porque é daqui para frente. Então essa nova aliança, ela é sim maior do que a antiga. E não dá pra gente pegar um tiquinho da nova, um tiquinho da antiga e fazer a sua aliança. Ou você é da antiga aliança, ou você é da nova aliança, entendeu? Então, não tem como você crer em Jesus, mas ficar vivendo lá na antiga aliança, porque senão você não crê que ele é o cordeiro nosso, né? Então, por isso que Hebreus está batendo, e essa nossa leitura do dia de hoje foi falando só sobre isso, de ser o sumo sacerdote, mostrando essa parte que ele já intercedeu pelos nossos pecados. Então, isso também nos traz essa clareza sobre os nossos pecados. Não é que Deus ama os pecados, ele ama o pecador. Ele já deu o filho dele pelos pecados nossos.
mas ele deseja uma ordenança, né? Ele deseja uma conduta. Então, que a gente não fique amarrado aos nossos pecados do passado, mas que possamos entender que Cristo já morreu por eles e que nós somos novas criaturas nele, tá? E acho que é isso. Então é isso, gente, que temos para compartilhar com vocês. Amanhã, né, no próximo episódio, continuamos e finalizamos aí o livro de Hebreus, tá? Então já te convido para poder estar curtindo esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativando seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo, tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!